Já parou para pensar em como nós gostamos de conversar com os mais velhos? Talvez isso se deva muito a que eles tenham muita experiência para contar, muita história bacana. Eu, ao menos, acho maravilhoso sentar junto de uma pessoa que já viveu 30, 20, 40, 50 anos, mais que eu. A própria contação das histórias já nos deixa maravilhados. É como um vislumbre de um futuro que eles foram desenhando ao longo da jornada, que Deus foi desenhando, e a atitude deles gerando as consequências. Mas um outro detalhe ainda menos óbvio que esse, que é a maravilha de estar conversando com pessoas mais experientes, mais vividas, e que têm histórias, às vezes, com tantas dificuldades, mas que venceram as dificuldades e que colocavam Deus acima de tudo e colocavam sua confiança, sua fé acima dos problemas e das adversidades e conseguiram vencer, e contam com uma destreza, com uma maestria por tudo que passaram. A parte menos óbvia a que eu me refiro é a sinceridade dessas pessoas. Você já procurou conversar para pedir um conselho? Um conselho dos mais velhos, daqueles de cabeça branca, senhorzinhos mesmo, 70 a mais, 80 a mais. Já percebeu como quando você começa a falar alguma ideia meio estranha assim, eles já olham pra tua cara e falam: olha, meu filho, olha, minha filha, isso não vai dar em boa coisa. Ó, mas veja bem, faça assim, assim, faça o teste e perceba se essa pessoa realmente quer te ajudar. Faça assim, assado, perceba se realmente essa pessoa gosta de você. Veja como eles têm uma sinceridade para falar com a gente. E como hoje em dia a juventude tem sido tão envenenada pela tolerância que quero dizer assim, do não julgueis. Ora, como julgar algo certo ou errado se eu tenho que tolerar tudo? Dizer não julgueis é como dizer não penseis. Quando Jesus se referiu a esse não julgueis, ele quis dizer assim: não coloque nas outras pessoas expectativas maiores do que Deus coloca nelas. Nós temos ideais perfeitos que a gente busca alcançar. Ora, se nós não tivermos esses ideais, como então melhoraremos? Se não tivermos esses ideais, como então conseguiremos progredir, avançar, melhorar? Se não tivermos algum alvo maior e melhor que o nosso, não sairemos do lugar, ficaremos acostumados, acomodados para sempre da mesma forma, com os nossos mesmos vícios, com as nossas mesmas falhas nas virtudes. Por isso é importante ter um exemplo de Cristo nas nossas vidas, exemplos de pessoas que foram fiéis a Cristo, que são exemplos mais perfeitos que a gente. Precisamos desses ideais. E é interessante como hoje, ao conversar com jovens, nós conseguimos ver que as pessoas não têm mais debate de opiniões. Elas não apresentam mais opiniões diferentes. Parece que virou uma unanimidade todo mundo pensar o mesmo. Virou interessante que todos respeitem a opinião do outro, mas se a opinião do outro obviamente vai levá-lo ao buraco mais à frente e só ele não tá percebendo, ninguém também não vai falar pra ele, deixa ele chegar no buraco sozinho, depois ele se vira pra sair de lá. É impressionante essa apatia, esse cinismo, essa falta de interesse realmente e de amor pelo próximo que nós apresentamos ao tolerar tudo, ao nunca dizer que o próximo está errado. Um sábio disse certa vez: às vezes você não precisa de motivação, você precisa de alguém que te fale que você está errado. Você precisa abrir a Bíblia e ver ali que Deus
te revela na palavra dele que você está errado, que você tem que mudar de direção. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, a verdade ela não é um travesseiro fofinho, macio todas as vezes. Com certeza o nosso Deus é consolo, o nosso Deus é paz. Mas também ele nos tira dos caminhos que podem nos trazer a desgraças, a nossa própria destruição. Ele vai tirar esses caminhos das nossas vidas. Por isso, viver rodeados de pessoas que estão acostumados com o mínimo, que estão acostumados com os seus próprios vícios e estão naquele ciclo vicioso de nunca melhorarem, de nunca gostarem de ser confrontados, é perigoso. Porque aonde eu estou, eu vou me acostumando com aquele ambiente e vou ficando parecido, igual aquelas pessoas. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo foi quem disse isso. Há umas 2, 3 gerações atrás, a nossa, era honroso o filho, a filha, aprender as profissões que a mãe, que o pai tinha, a filha aprender os artifícios domésticos, né, as prendas, ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa educadora. A virtude da feminilidade, o filho aprender a profissão do pai, aprender a ser forte, aprender a ser dependente, aprender a ser provedor, aprender a servir, bem como a mulher deve aprender a servir, os dois devem aprender a servir. O reino de Deus é feito de servos, nós devemos aprender a servir. Não devemos procurar sermos servidos, mas antes servir. Melhor é dar do que receber. Bem-aventurado é aquele que dá, mais bem-aventurado é aquele que dá, que serve, do que aquele que é servido, do que aquele que recebe. Se o mundo pensasse assim, como não estaria cheio de gente fazendo bem um pelo outro sem pensar nas recompensas? Por isso a importância de nos cercarmos de pessoas com mais experiência que nós. Porque por vezes pessoas que nós imaginamos ser os nossos amigos, confidentes, pessoas legais, pessoas que estão sempre ali apoiando a gente. Se a gente estiver indo pro buraco, pode ter certeza que na hora que eles experimentarem que estamos chegando ao buraco, eles vão se afastar e a gente vai cair sozinho. Porque os verdadeiros amigos não deixam a vida levar. Os verdadeiros amigos enxergam a vida com consciência. Enxergam a realidade tal como ela é, boa ou ruim, tal qual ela é. E diante da realidade que a vida nos apresenta, não nos é dada a insensatez de vivermos por viver, ou de vivermos inconsequentes, com atitudes sem pensar nas vindouras consequências. Por isso, seja uma pessoa que pense, não uma pessoa que só vive por viver. Romanos 12 nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos acomodeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que renova, o que lava nossa mente, o que renova nossa mente, é a palavra de Deus. É o nosso culto racional. É a gente usar essa capacidade que o Senhor nos deu, cognitiva, a inteligência que Ele nos deu, para pesar as coisas na balança, para ver qual caminho vai dar as minhas escolhas, quais consequências darão as minhas atitudes. E não simplesmente fazer para ver no que vai dar. A palavra de Deus está recheada de exemplos de pessoas que fizeram a vontade de Deus e pessoas que negligenciaram o que o Senhor falou, o que o Senhor pediu a elas, não fizeram a vontade de Deus e então bateram com a cara na parede. E então tiveram as consequências ruins.
A palavra nos diz que o Senhor coloca na nossa frente, diante da gente, a bênção e a maldição. E Ele pede que nós escolhamos, portanto, escolham a bênção para que vivam. Ou seja, quando nós escolhemos a boa parte, a parte que o Senhor quer pra gente, o que nos é reservado é a vida. Agora, quando nós escolhemos os caminhos sem pensar nas consequências, quando nós vamos vivendo por viver, empurrando com a barriga, sem ver o que Deus quer sobre aquilo, sem orar antes de fazer as nossas escolhas, nós escolhemos o caminho da morte, o caminho da maldição, o caminho longe da obediência, o caminho longe de Deus. A liberdade não é a falta de regras, mas antes, as virtudes que compõem as regras. Ora, quem é livre? Aquele que pode andar a 200 km por hora numa pista sem pensar em placas, andando por andar? Ou aquele que segue as regras de trânsito, permanece ali na faixa correta, permanece ali na velocidade correta? Quem é livre? Aquele que vive inconsequente, que não liga para nada e ninguém? Ou aquele que vive com virtudes? Aquele que trabalha em si mesmo, para que não seja sempre a mesma pessoa, mas que Cristo esteja vivendo nela. Que os desejos egoístas, que os prazeres banais e carnais morrem, são sepultados, e que nasce nessa pessoa o caráter de Cristo. Que essa pessoa ela diz como Paulo, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem é o livre? Aquele que se entrega às vontades do mundo, às vontades da carne, ou aquele que se entrega à vontade de Deus, às virtudes, ao bem, à caridade, ao amor, à honestidade, à verdade, aquele que é sincero, aquele que não tem medo de mostrar a verdade quando está todo mundo tentando maquiar a verdade para que ela não seja assim tão difícil de engolir. A verdade não precisa de maquiagem. A verdade precisa ser dita nua e crua. Porque mar calmo não faz bom marinheiro. É nas dificuldades, é nas palavras duras, na realidade, que nós realmente tomamos atitude para mudar a nossa rota. Quando estamos indo por um caminho errado, é necessário que a gente ouça a verdade tal como ela é. É necessário que nos venha uma pessoa, seja um servo de Deus que for, mas que essa pessoa não tenha medo de dizer o que realmente Deus quer. Seja essa pessoa na vida de alguém, fale a verdade para as pessoas. Não fique com medo. A verdade é algo pela qual se vale a pena morrer. E muitos mártires morreram pela verdade. O próprio Senhor Jesus morreu pela verdade de que Ele veio, e Ele já sabia que Ele ia morrer quando Ele veio, para salvar a humanidade. Ele veio sobre si e levou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões, para que a gente tivesse cura, para que a gente fosse salvo. Para que nele nós pudéssemos, ao crer nele, sermos justificados e sermos salvos. Termos a vida eterna, ao crer no Senhor e entregar a nossa vida a Ele. Pense nisso. Não viva por viver. Viva para Cristo.